Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. No episódio de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre autonomia. E eu queria ecoar uma pergunta que todos os clientes, principalmente aqueles que vêm de uma cultura bem tradicional, fazem. Mas a pessoa tem autonomia para fazer o que quiser? Ou a pessoa tem uma autonomia irrestrita? Essa reação é natural porque parece que a gente só consegue olhar as coisas em polos opostos, né? Ou a gente está numa cultura de autonomia completa ou está numa cultura de não ter autonomia. Eu sempre brinco, né, com quem pergunta isso, que ninguém tem autonomia irrestrita em nenhuma dimensão da sua vida, né? Você sempre tem uma autonomia que é restrita no contexto em que você está atuando. Então, isso pode parecer óbvio para alguns, mas o primeiro passo para se procurar autonomia é saber que essa autonomia é, na verdade, restrita. E por que a gente está falando disso? Porque a autonomia é uma das coisas mais importantes para que as organizações, de fato, fiquem ágeis, né? Os líderes realmente têm que conseguir dar autonomia para as pessoas e para cada time. E eles têm que entender que cabe a eles, ao invés de tentar fazer prescrições exatas do que os times vão fazer, cabe a eles, na verdade, criar algumas restrições que orientarão os times nos limites que eles podem atuar, né? Então, a autonomia não é restrita nesse sentido. Existe o conceito aí do Snowden, né, que é um dos caras que fala de complexidade, de enabling constraints, que é muito importante. É algo que parece paradoxal, porque você tem uma restrição habilitadora. Mas a verdade é que se você pega um time e dá autonomia sem ter algumas restrições, que se traduzem como algumas regras mais gerais, se traduzem como valores a serem seguidos, objetivos de curto prazo, por exemplo, se você não tiver isso, o time fica completamente perdido. Mas se o time tiver essas restrições são habilitadoras, porque a partir do momento em que o time enxerga essas restrições e ainda tem muito grau de liberdade para raciocinar e tomar uma série de decisões, ele fica verdadeiramente autônomo e começa a conseguir criar.